Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Vocês já foram lá se inscrever na nossa página? Já deixaram um likezinho aí no nosso canal? Bom, é o seguinte, de ontem para hoje, né? Hoje, terça-feira, não deu tempo do presidente fazer ainda muitas besteiras, mas nós brasileiros continuamos aqui, firmes e fortes, trabalhando. Então, eu vi aí de ontem para hoje, tiveram muitos comentários pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, pró-PT, e o país continua dividido. Então nós tivemos nas eleições passadas 50% das pessoas são bolsonaristas natas e os outros 50% são petistas. Não, eu acredito que já não seja mais esses números tão exatos, né? Então eu acredito que tem aí seus 30% do Bolsonaro e 30% do PT. Sobra 40% de brasileiros, 40% de brasileiros que podem fazer a diferença para um lado ou para o outro e que estão se conscientizando do que é a política e do que é o país, de como funciona. Ontem nós estávamos em reunião lá no shopping de Itu, na cidade de Itu, e terminou por volta de 21h30 a reunião. Eu e mais 3 empresários discutindo. Em um dado momento da discussão, nós falávamos o seguinte: se o Brasil tivesse um período de pelo menos 12 meses aonde a política não intervisse diretamente nas finanças do Brasil, ou seja, fizesse com que a economia se estabilizasse sem o viés político, sem a coisa do político tentar fazer aquilo ou isso e mexer diretamente na economia. Por exemplo, só para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. O Brasil foi lá, o presidente sancionou uma lei e diminuiu a taxa de importação de máquinas e alguns produtos. Então, teve produto que tinha alíquota de 14% de importação e hoje é 0%. Tá bom. Então, vocês imaginem quem traz uma máquina da Alemanha, da Suécia ou dos Estados Unidos e essa máquina chega aqui ao preço de uma máquina brasileira. A indústria brasileira não é compatível com a indústria americana ou com a indústria europeia por um simples fato. Nós temos tecnologia avançada? Sim, mas a deles está muito mais avançada. A matéria-prima deles é mais barata que a nossa matéria-prima. E a mão de obra deles é mais barata que a nossa mão de obra. Por conta não do salário que se paga, porque o brasileiro ganha muito mal comparativamente com os outros países do mundo. O povo brasileiro ganha muito mal. Mas os encargos trabalhistas pesam muito para o empresário. E aí a mão de obra brasileira paga tanto quanto a mão de obra de outros países, sendo que o trabalhador fica com a menor parte, o governo com a maior parte. Então há uma desigualdade na competição entre as empresas estrangeiras e as empresas nacionais. E quando ele vem a público e fala assim, olha, eu vou diminuir as alíquotas de importação para alavancar a indústria brasileira com equipamentos e máquinas, ele também vai prejudicar o setor brasileiro. É evidente que essa competição faz muito bem, sim, faz muito bem. Mas no momento em que a economia está aquecida, no momento onde todos estão comprando. Então eles liberaram o FGTS para que entrasse na economia brasileira 40 bilhões de reais entre o mês de outubro e março de 2020. Então vejam que eles prevêem 40 bilhões somente liberando 500 reais por carteira de FGTS. Agora, imaginem se o governo fizesse uma ação conjunta entre os economistas e os políticos para não atrapalhar isso. Olha, vamos não mexer tanto no bolso do brasileiro. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter uma carga tributária mais baixa, juros mais baixos e não vamos ficar causando entre o Congresso e o Senado. Vocês já imaginaram como seria a economia brasileira? Vocês já imaginaram o que seria voltar a ter um país como já fomos, aonde as pessoas ganhavam um pouco melhor, elas podiam fazer um crediário porque sabiam que os juros eram mais baixos,
E aí se comprava televisão, geladeira, carro e tudo mais. E isso, gente, por incrível que pareça, é a política nacional. Não é só a economia não anda sozinha. Ela anda ao passo e ao compasso da política. Então, se a política está conturbada, a economia continua conturbada. Se a política está bem, a economia está muito bem, obrigado. É isso, senhores. Eu estou aqui para mostrar para vocês que, embora o presidente tenha lá as suas atribuições e todos os seus ministérios também compartilhem das mesmas atribuições, que é fazer o país crescer, tem que haver uma sinergia, precisa haver um entrosamento entre os poderes. E não é só na esfera federal. Agora, na hora da aprovação, eles precisam estar em compasso com os governadores de cada estado. Por quê? A reforma da Previdência vai mexer em cada estado. E há alguns estados na União, alguns estados do Brasil, que não sabem como vão pagar a sua folha de 13º. Eles não sabem como vão fazer isso porque o estado está quebrado, como alguns municípios brasileiros. Aliás, alguns não, como a grande maioria dos municípios brasileiros. Então é isso aí. Fiquem atentos, porque nós brasileiros precisamos desse bate-papo, precisamos estar integrados, precisamos ser conectados com a coisa da política, ou seja, com a política, a economia e com tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia. Beleza? Bom, esse aí é o recadinho do Paddock para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!